Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventri tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et morte nostra. Amém. São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria, com vosso Filho, ó Mãe Pia. Abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, salve Maria Imaculada. Eu quero tratar hoje de um assunto que eu gostaria de não tratar, mas infelizmente nós sabemos que é algo real que acontece dentro da igreja, um câncer maldito dentro da igreja, e que nós temos que combater isso, né? De acordo com coisas que aconteceram, de acordo com algumas notícias que nós vimos, nós temos que falar isso, nós temos que denunciar isso para deixar o povo católico, até mesmo não católico, cientes daquilo que acontece na igreja. Eu quero falar sobre o ecumenismo, ou melhor, o falso ecumenismo maldito de Satanás que está infiltrado dentro da igreja católica por conta da maçonaria. A maçonaria eclesiástica que tem infiltrado essa doutrina demoníaca de ecumenismo, desse falso ecumenismo dentro da igreja católica. Eu acho que muitos de vocês sabem, a Canção Nova promoveu um seminário, um encontro com líderes de outras religiões, líderes protestantes, com pastores protestantes, né? Um encontro ecumênico. E no entanto a gente viu lá a vergonha que foi. Eu não vi o encontro, eu tinha coisas para fazer, não vi o que foi pregado no encontro, mas coisa boa não foi. Mas eu não quero falar em si do tema, daquilo que foi pregado. Eu vi fotos e a gente percebe que claramente no auditório em que se tinha a imagem de Jesus Cristo crucificado e o ícone de Nossa Senhora foram retirados para não ofender os nossos irmãozinhos protestantes para eles fazerem um culto lá. Isso é um erro gravíssimo, um erro grave, uma grande profanação. Se fazerem culto protestante numa terra sagrada, num solo santo, que é uma igreja. A Canção Nova é uma igreja, é um santuário, lá onde se tem o santuário dos pais da misericórdia. Não foi dentro do santuário, mas foi dentro do solo que é abençoado, né? Um solo católico, um patrimônio católico. A gente viu isso, este absurdo, se retirar Jesus crucificado e a imagem da Virgem Santíssima para não ofender os irmãozinhos protestantes enquanto eles faziam o culto deles. Que na realidade não é culto, que nós sabemos que o único culto agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradável ao Pai, é o santo sacrifício da missa, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo sacrifício dele no Calvário se oferece o corpo e o sangue de Cristo pela nossa salvação. Nós sabemos esse absurdo, o que eu falo aqui não é contra a Canção Nova. A Canção Nova, na realidade, é a imagem de toda a igreja do Brasil e, por que não, do mundo. Muita gente está falando, tá vendo? Eu não falei que a Canção Nova é protestante, eu não falei que a renovação carismática é protestante. Não, gente. Isso não é da renovação carismática, isso não é da Canção Nova. Isso é um câncer que está infiltrado dentro da igreja. Esse falso ecumenismo tem entrado em lugares onde nunca ninguém da renovação carismática pisou. Muitos bispos estão apostatando da fé católica. Muitos bispos maçons estão ensinando essas coisas malditas dentro da igreja católica. Estão pervertendo as crianças, estão pervertendo as mulheres, estão destruindo a fé. Estão destruindo a fé. E isso é até importante eu falar. Isso se fala nas mensagens de Nossa Senhora em La Salette. Em La Salette, Nossa Senhora fala, no final do século XIX, é uma aparição reconhecida pela Igreja Católica, reconhecida como autênticas. Ninguém é obrigado a acreditar nas aparições. No entanto, essas aparições são reconhecidas como autênticas pela Igreja Católica Apostólica Romana. E a Nossa Senhora, em La Salette, ela fala:
no ano de 1864, serão libertados do inferno Lúcifer com um grande número de demônios. Eles abolirão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Irão cegá-las de tal forma que, salvo se elas forem abençoadas por uma graça especial, essas pessoas assimilarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão completamente a fé e muitas almas se irão perder. Isso Nossa Senhora falou em La Salette, no final do século XIX. E por que eu quero falar isso? Porque o ecumenismo é justamente isso. Está infiltrado não só na Canção Nova, está infiltrado em várias comunidades, até mesmo tradicionais. Comunidades aí que Satanás tem infiltrado erros, inclusive em comunidades que se celebram a missa de Pio V, a missa tridentina, comunidades totalmente heréticas. Satanás tem infiltrado, e aqui a gente acaba guerreando contra a Canção Nova, mas não, a Canção Nova é um instrumento de Deus, porque a própria Canção Nova era quem pregava isso. E o que a Canção Nova pregava está acontecendo dentro dela mesma. O que Monsenhor Jonas pregava há 15, 20 anos atrás, o que o padre Roberto Lettieri pregava. Por que vocês acham que o Lettieri foi afastado da igreja? Se começaram a inventar coisas absurdas com a pessoa dele. Por quê? Por quê? Porque ele começou a pregar contra a maçonaria, contra esses erros, contra os erros protestantes, e pregando basicamente sobre o Santíssimo Sacramento. A maçonaria se sentiu incomodada e conseguiram afastar ele, essa maldita maçonaria eclesiástica dentro da Igreja Católica que se infiltrou. Porque um dos princípios da maçonaria é destruir a Igreja Católica. Como uma vez um maçom foi querer saber quem era Padre Pio. O irmão dele, que era médico, conhecia Padre Pio. Então ele foi saber quem era esse Padre Pio que tanto falavam. E este homem era maçom, e quando chegou para ver Padre Pio, ele não conhecia. Ele viu São Padre Pio, e então o Padre Pio olhou para ele e falou: "Você é maçom." Padre Pio tinha um dom de perscrutar o coração, foi um dom que Deus o permitiu. E aquele homem lhe confirmou, falou sim. E São Padre Pio lhe pergunta: "Qual é o teu objetivo dentro da maçonaria?" E aquele maçom olha para Padre Pio e fala: "Destruir a Igreja Católica de qualquer jeito, de qualquer forma." Padre Pio, então, como um pai caridoso, pega ele e chama: "Acompanhe-me, por favor." E dá uma volta com ele no convento, e ali lhe conta a parábola do filho pródigo. Então aquele homem se converte e se torna, inclusive, frade franciscano. Ele larga a maçonaria, coisa que é muito raro. Então o que acontece? Pelas palavras deste homem, a maçonaria, o objetivo principal da maçonaria é destruir a Igreja Católica de várias maneiras. E aqui em especial é sobre esse falso ecumenismo. Porque o ecumenismo verdadeiro existe, que é um diálogo, se dialogar, se conversar. É importante ter um diálogo com os protestantes, com membros de outras igrejas, principalmente de denominações cristãs. Claro que é importante, mas todo ecumenismo visa um diálogo, e a unidade só se dá voltando para o seio da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Todo ecumenismo com protestante que queira fazer um angu qualquer, mas não quer trazer de volta para a Igreja Católica, isso não é ecumenismo, isso é uma doutrina demoníaca, isso é da maçonaria. É preciso que se entendam isso. Isso é aquilo que já é profetizado há muito tempo nas mensagens de Nossa Senhora, nos próprios santos doutores, que é a falsa igreja. É a falsa igreja que se estabelece, que se quer estabelecer na face da terra. A falsa igreja e o falso Cristo. Porque é muito mais fácil você seguir uma falsa igreja, já que, como dizem os santos da Igreja Católica, a fé romana é inacessível ao erro. Então o que? Começa-se a minar. Mina a igreja, cria-se uma falsa igreja. E juntando isso a nova ordem mundial, se juntar todas as religiões, a falsa igreja, o falso Cristo, né? E nós não podemos aceitar isso. O próprio São Paulo, já na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, vai dizer: "O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espírito embusteiros e a doutrinas diabólicas." Isso está acontecendo nos nossos dias. E muitas dessas doutrinas diabólicas é da maçonaria eclesiástica. E, gente, isso não é sensacionalismo, não. Nossa Senhora já tem profetizado isso desde o século XVI para a irmã Mariane, lá em Quito, no Equador. Né? Como Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora já fala da maçonaria e que o coração dela triunfaria. Nós precisamos nos acordar
acordarmos para isso que está acontecendo, né? E eu acabei falando muito da maçonaria, mas eu quero falar mais a respeito desse fruto da maçonaria, desse ensinamento da maçonaria. Porque, aliás, é importante dizer por que o ecumenismo também é um fruto da maçonaria. Gente, a maçonaria, eles não servem a Deus por mais que eles falem de Deus. O Deus dele não é Deus, não é a Santíssima Trindade, não é Nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus deles é o Gadu. É a sigla para grande arquiteto do universo. Porque lá eles juntam, para você ser maçom, ateu não é maçom. Para você ser maçom, você tem que acreditar numa coisa, você tem que ter fé em alguma coisa. Então, para você ser maçom, você tem que professar a fé católica, ou você tem que ser espírita, ou você tem que ser um protestante, enfim, você tem que ter uma fé, você tem que acreditar que existe um Deus. Então, na maçonaria, você junta tudo num balaio de gato só, num trem só, e ali não se chama mais o Deus, não é Jesus, é o Gadu. É o Gadu. O Gadu só que é o Satanás, mano. É o Satanás. Inclusive na maçonaria, nos graus mais adiantados, se adora o bezerro de ouro e tem as várias promessas, ele dá o juramento, que quem sai se arranca a língua, né? A gente sabe isso, é algo secreto. Muitos maçons, até inocentemente, acham que não tem problema. Porque, meu irmão, é porque você está nos graus primitivos. Quando você chegar mais pra frente, você vai ver, quando você tiver que adorar o bodezinho de ouro lá, aí vamos ver como é que vai ser. Vamos ver, né? Aí você vai querer sair, vai ter gente metendo bala na tua casa, né? Querendo matar vocês. Você e sua família, muitos maçons que já estavam em graus adiantados, que graças a Deus, pela misericórdia de Deus, se converteram e largaram a maçonaria, o que aconteceram com eles? Tem que fugir, passa tantos meses na cidade, aí muda. Por quê? Porque descobrem e vai isso. Isso que tem acontecido, né? É uma filosofia do quinto dos infernos, meu irmão. A maçonaria é obra do quinto dos infernos, inclusive é condenada à excomunhão, né? Quem é maçom não pode comungar. E é até interessante nós lembrarmos que se a pessoa professar a fé católica e ela quiser entrar na maçonaria, a maçonaria diz que ela tem que comungar. Ela tem que comungar e confessar. Mas como? Se automaticamente eles são excomungados, não pela pena de excomunhão, mas eles não podem se aproximar da comunhão, eles não podem comungar, eles estão em pecado mortal, estão em pecado gravíssimo. Por quê? Porque o objetivo da maçonaria é blasfemar contra Deus. E o que vai acontecer? A maçonaria, meu queridinho, vai querer blasfemar contra Deus. Então ele não pode comungar, ele não pode confessar, e eles continuam indo, mesmo frequentando a maçonaria e indo na igreja católica, porque a cada comunhão e a cada confissão que eles fazem, só serve para blasfemar o nome de Deus, né? Só serve para blasfemar, né, o nome de Deus. Então acontece isso. E voltando aqui para o tema exclusivo do ecumenismo, quero ler para vocês o que diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 1. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Essas são para nós palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós olhamos aqui que há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos. Ou seja, essa divisão não era para existir. Não era para existir divisão de cristãos. E se existe é por causa da ação do demônio. O demônio quer perder os filhos de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja criada e fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 17, 18, 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Isso disse nosso Senhor Jesus Cristo para São Pedro, que traiu Jesus Cristo, mas que mesmo depois da traição recebeu o perdão de Deus. E no Evangelho de São João nós vemos que se Pedro negou Cristo 3 vezes, Jesus dá o tríplice perdão para Pedro, na mesma proporção, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. E Pedro diz: Senhor,
tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro é o pastor supremo da igreja, o pastor supremo aqui na face da terra. Como diz Santa Catarina de Sena, é o doce Jesus na terra, porque o Papa é o vigário de Cristo na terra. E depois que Pedro morre, é eleito um novo Papa. E consequentemente, de Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas ao todo, contando com Pedro. E ininterruptamente, muitos protestantes hereges falam que a igreja foi fundada por Constantino, e os mais de 60 papas antes de Constantino vieram da onde, pelo amor de Deus? Vieram da onde? O povo não vê que Constantino apenas acabou com a perseguição do Império Romano à igreja, a perseguição aos cristãos. Então, o que nós vemos muitas vezes, as heresias protestantes que são infiltradas dentro da igreja, muitas vezes os protestantes começam a falar, não, mas é porque a igreja se corrompeu, e a igreja se corrompeu, e aí Deus levantou Lutero para recuperar. Meu Deus do céu! Jesus morre numa cruz, e aí a igreja se corrompe e demora 1500 anos para mandar alguém para levantar. Ora, isso é um herege que fala isso. E de fato, o protestantismo é uma heresia. Nosso Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho de São Mateus que permanecerei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nosso Senhor fala para os apóstolos. Os apóstolos são para nós os bispos da igreja. Os apóstolos, para os apóstolos Jesus diz, permanecerei convosco até o fim dos tempos. Ou seja, então Jesus está lá no túmulo, ok? Como é que é? Não, está com a igreja até o fim dos tempos. Você vê quando São Paulo perseguia, ele quando era Saulo, que ele perseguia os cristãos, Jesus diz, aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os homens que pregavam a doutrina de Jesus. Jesus diz, por que me persegues? Quando se persegue os cristãos, quando se persegue a igreja, está se perseguindo a Cristo. E por isso Cristo fala, estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Ora, como é que Jesus vai deixar a igreja em erro por 1500 anos para levantar Lutero? Pelo amor de Deus. E por que se Lutero foi um grande profeta, por que não são todos luteranos? E aí vem calvinistas, vem batistas, vem tudo quanto é seita. Milhares e milhares e milhares de seitas protestantes espalhadas. Isso é o que Satanás queria mesmo. Isso é o que Satanás queria. A divisão, a dispersão. Porque todos os sacramentos, tudo aquilo que nos leva à salvação está na Igreja Católica Apostólica Romana. Aliás, a igreja primitiva, os santos da igreja primitiva, agora eu não lembro exatamente o nome do santo, mas que o catecismo da igreja traz a frase desse santo e confirma como fé fora da igreja não há salvação. Por que o ecumenismo é primeiramente uma falta de caridade para com Deus e depois uma falta de caridade para com os irmãos protestantes? E também uma falta de caridade para com os irmãos católicos. Por quê? Primeiramente é falta de caridade para com Deus, porque Deus se encarnou no seio da Virgem Maria. O Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria morreu na cruz. E como vai dizer São Paulo, Cristo morreu pela igreja. Morreu na cruz pela igreja, para resgatar a igreja. Porque a igreja é a esposa de Cristo. A igreja não é só o corpo místico de Cristo, é a esposa de Cristo. Então Cristo morre pela igreja, dá o sangue pela igreja, sofre o calvário pela igreja. Aí chega uma santa protestante dizendo que Cristo não fundou a igreja, que tudo leva à salvação, que basta ter fé, que não precisa de sacramento, ou seja, tudo aquilo que é do plano salvífico de Deus para nós pisa-se em cima. Ou seja, não valeu de nada a encarnação de Cristo, não valeu de nada Cristo ter morrido na cruz, não valeu de nada vir instituir sacramento, porque chega o irmãozinho protestante e diz que não precisa de sacramento nenhum. Que basta a fé. Ora, se bastasse apenas uma fé assim sentimental, não precisava, bastava continuar a era dos profetas, Depois de João Batista viria um outro aí, pregava só simplesmente uma palavra e pronto. Mas não, Cristo se encarnou, Cristo se encarnou, morreu na cruz e fundou a igreja. Já disse o versículo aqui, E a igreja é a verdade, ela não tem como se destruir. Jesus disse que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, E também aqui na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 em diante, São Paulo vai dizer: estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar,
quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Você está entendendo? A igreja de Deus vivo, que é coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, a Igreja Católica é coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, se a Igreja Católica é o coluna e o sustentáculo da verdade, só existe ecumenismo vindo para a Igreja Católica. Por isso que toda tentativa de ecumenismo que não visa trazer os irmãozinhos protestantes para a Igreja Católica não é ecumenismo genuíno, é heresia, é tudo quanto é gente da nova ordem mundial, é pessoal da maçonaria com planos maçônicos dele dentro da igreja para destruir a igreja. Não é genuíno. Isso não vem do Espírito de Deus. Porque o próprio São Padre Pio de Petrolcina disse que, assim como o catolicismo teve um fundador sobrenatural, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, o protestantismo também tem um fundador sobrenatural que se chama Lúcifer. Foi Lúcifer. Vocês acham que nosso Senhor Jesus Cristo é feliz com essa divisão? Ou seja, se dividiu, se dissipou, a única forma que tem de se unir é voltar de onde saiu. Né? Até porque como é que a gente vai fazer mais de 30 mil, mais de 50 mil denominação protestante aí, né, nessa terra de meu Brasil querido? Como é que vai unir? Como é que vai unir esse povo todo? Só existe um, vem de onde é que todo mundo saiu? De onde é que todo mundo saiu? Da Igreja Católica. Da Igreja Católica. E aliás, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade por isso. E muitos saem por isso. Porque querem viver de heresias, querem viver de erro. E muitas vezes se olha para os erros dos filhos da igreja e se escandalizam. Ora, Judas era do colégio apostólico, era um dos 12 e traiu Jesus. Então a gente não vai crer em Jesus porque um dos escolhidos por Jesus traiu. Nosso Senhor diz que é impossível que não tenha escândalos, mas ai daqueles que cometem escândalos. Se um padre é pedófilo, se alguém comete um pecado, se tem um monte de herege, se um monte de católico quer ir fazer festa junina agarrando todo mundo, eu não estou nem aí, eu não estou na igreja por eles, eu estou pelo Santíssimo Sacramento, eu estou para comungar o corpo e o sangue de Cristo na missa, eu estou para confessar os meus pecados, mesmo que o padre seja mais pecador do que eu não estou nem aí. Ele sendo mais pecador do que eu, ele é mais digno na face da terra do que eu, porque eu não tenho o poder de perdoar os pecados, o padre tem, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de São João, vou até ler para vocês, para algum irmãozinho protestante falar, não está escrito assim não, vou ler da forma que está escrito aqui. Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 20 também. Dito isto, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, isso aqui é o sacramento da confissão, meu querido. É você confessar os pecados. Não é eu confessar o pecado. Jesus está falando para os apóstolos. Não é algo assim geral, que é pregando sobre o perdão, que todos devem se perdoar, até porque se eu ofendo você, meu irmãozinho protestante, aí eu me arrependo totalmente do meu coração. Aí eu te ofendi, aí eu estou arrependido. Só que você não me perdoa. Aí quer dizer que eu só vou para o céu se você me perdoar? Eu tenho a contrição perfeita, mas não, você não pode ir para o céu não, porque você se arrependeu, mas o cara não te perdoou, então não valeu. É óbvio que não. Isso aqui que Jesus está dizendo é o sacramento que os apóstolos, os ministros de Deus vivo, é quem tem o poder de perdoar os pecados. Isso também é escrito por São Tiago, né? Aqui no São Tiago também fala sobre isso. Vou até pegar aqui as cartas de São Tiago. Carta de São Tiago no capítulo 5, a partir do versículo 13. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja. É da igreja, não é das igrejas. Não é os pastores de alguma igreja. Chame os sacerdotes da igreja. Única igreja, está no singular, assim como nosso Senhor Jesus disse, a minha igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros,
e orai uns pelos outros para serem curados. Ou seja, nesse trecho aqui, São Tiago já está mostrando o quê? O sacramento da confissão, né? O sacramento da penitência, que é a confissão dos pecados, e o sacramento da unção dos enfermos, que é a unção com óleo para perdoar os pecados. E olha, se São Tiago está dizendo aqui, confessai os pecados uns aos outros, eu vou contar meus podres para tu é doido? Vou contar para alguém, para quem? Os ministros de Deus vivo. Vou contar para os sacerdotes da igreja, como está escrito aqui. Ou seja, tudo isso, todos os sacramentos, só tem na Igreja Católica Apostólica Romana. Nosso Senhor instituiu isso. Nosso Senhor disse que só quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E muitos se escandalizam. Ou seja, muitos se escandalizam e vão embora. Por isso é uma falta de caridade com Deus, que morreu para nos entregar os sacramentos. É uma falta de caridade para com os irmãos protestantes, porque nós tiramos deles a oportunidade de ser salvos. Porque fora da Igreja Católica não há salvação. Pode-se ser salvo protestantes? Claro que podem, mas por ignorância invencível. Eu não sou Deus para julgar até onde vai a ignorância invencível. Agora, eu como católico, sabendo que Jesus disse que para ser salvo tem que comer o corpo dele, tem que comer a carne dele e beber o seu sangue, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aí eu não digo, não, mas ele é livre, não precisa ele... Eu não vou obrigar ele aí, mas eu tenho que pregar a doutrina, eu tenho que pregar os sacramentos, eu tenho que pregar sobre os milagres eucarísticos. O que acontece? Não, a gente tira a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, tira a imagem de Nossa Senhora. Só que aqui não vamos falar não, vamos falar coisas bonitinhas, vamos falar de unidade, não vamos falar da doutrina católica não, pra quê? Vai ofender o irmãozinho. Isso é falta de caridade. Porque igual a Santa Catarina de Sena fala, que nós devemos que dar 1000 vidas, se preciso for, para a salvação do outro. E se um protestante está em erro, se ele não conhece a Jesus no sacramento, se ele não conhece a fé católica, eu tenho que pregar a fé católica. Eu não tenho que pregar o ecumenismo, eu não tenho que pregar o que está pregando a maçonaria, eu tenho que pregar o que está pregando a igreja. Eu tenho que pregar o que está pregando a igreja. E São Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Não, a gente não tem empenho de instruir, a gente quer a paz com todos. Somos amigos lá, somos uns hereges, covardes, respeito humano. Gente, é isso que está acontecendo. Não é só na Canção Nova, não, que aconteceu. O povo está aí, mas em vários lugares onde ninguém orou em línguas ainda, né? Se o problema foi isso. Os bispos estão chegando, estão fazendo reunião com maçom. Você olha no site do G1, tem um bispo fazendo reunião com maçom, passando na Rede Globo de televisão, na Rede Globo, amigo. Nós chegamos a esse ponto, a maçonaria eclesiástica. Nós chegamos no ponto que está tudo escancarado e ninguém faz nada. Todo mundo acha bonito. Todo mundo acha bonito. Por que o pessoal está indo com força na Canção Nova? Porque a Canção Nova é rede de televisão. O pessoal cai de cima da Canção Nova porque está todo mundo vendo. Mas tem lugar que está muito pior do que a Canção Nova. E a gente tem que começar a pregar o que está pregando a igreja. Doa a quem doer. Nem que doa na nossa própria carne as consequências. Mas as consequências do Evangelho a gente tem que assumir. A gente tem que assumir. Né? E o povo começa a achar bonito, né? Ser um herejinho, ser todo mundo bonitinho. Isso só existe na fantasia, isso não existe na realidade. E por que também é falta de caridade esse falso comunismo com os protestantes? Nosso Senhor Jesus Cristo, quando institui a Eucaristia, ele diz: desejei ardentemente ceiar convosco. Jesus está desejando ardentemente que os protestantes comunguem o corpo e o sangue dele. E o que a gente fala? Não, a gente fica aqui na nossa missa, você fica no seu culto protestante, é tudo bom, tudo leva a Deus. Não! Não! O culto protestante é válido para quando a pessoa está em estado de ignorância invencível, lá onde não tem como falar outro jeito. Agora, a gente levar para dentro da igreja um culto protestante, isso não é só com o protestantismo, não. É porque ficou claro por causa do evento que teve na Canção Nova. Tem vários lugares do Brasil que o que é que faz? Pega a mãe de santo, lá, a macumbeira, e coloca no altar. E oferece pipoca, porque é a missa ecumênica. Que missa ecumênica o quê? Não é pra... Ninguém é proibido, um macumbeiro não é proibido de ir na missa, um protestante não é proibido de ir na missa, o ateu não é proibido de ir na missa. Vai na missa. Agora botar a mãe de santo para subir no altar e oferecer pipoca, coisa de Iemanjá, né? Oferecer cachaça.
Aí na missa, muitas vezes, não aconteceu isso, espero que não tenha acontecido, mas em vários lugares a gente sabe as notícias que acontecem, pastor protestante, diácono protestante, pregando na Santa Missa, e pregando em retiro católico, dizendo que não importa a Eucaristia, que a Eucaristia está lá em segundo lugar, que a partilha do pão, esse negócio de teologia da libertação, tudo isso começa aí com a TL, né? Que a missa não é o sacrifício, é a partilha do pão, a partilha, para mostrar que a gente tem que partilhar a doutrina da igreja. A doutrina da igreja diz que a Santa Missa é o sacrifício de Cristo na cruz, e que aquilo que nós comemos não é mais pão, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, não é mais vinho, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da igreja católica prega que fora da igreja não há salvação, que se há salvação por ignorância invencível. Só que o que acontece? Muita ignorância é vencida não necessariamente por protestante, mas por nós. A gente vence pregando. Cadê os missionários como São Paulo da Cruz? Cadê os missionários como Francisco Xavier? São Francisco Xavier não era de Chico Xavier espírita, não. É o santo da igreja católica chamado São Francisco Xavier. Cadê para pregar isso? Não, porque a gente acha... Cadê o próprio Monsenhor Jonas? Claro, hoje eles têm idade avançada, mas estou falando os novos Monsenhor Jonas, os novos padres da Canção Nova. Cadê os novos Monsenhor Jonas, os novos padres Roberto Lettieri? A gente tem que estar calando os últimos profetas que a gente teve. E a gente tem colocado os pastores protestantes para pregar lá. Não, mas é para a unidade. Eu tenho mais certeza, escute o que eu vou te dizer, eu tenho mais certeza que muito mais protestantes se converteram na Canção Nova, ouvindo uma pregação do padre Roberto Lettieri, do que aconteceu alguma coisa em prol da unidade com esse retirozinho que teve aí. Sabia? Muito mais. E não necessariamente que o padre Roberto pregasse, tanto assim, ele só pregava pelo Santíssimo Sacramento. E quantos pastores protestantes e macumbeiros, só na missa do padre Roberto Lettieri, quando ele erguia o corpo de Cristo, os protestantes abdicando da heresia protestante, assumindo o catolicismo, crendo em Jesus sacramentado. Isso que nós queremos ver na Canção Nova. Queremos ver o santo sacrifício sendo celebrado de forma zelosa, e não com um boi e vaca lá, igual a gente já viu na Canção Nova. Não com gente sapateando em volta do Santíssimo Sacramento. Nós queremos ver isso, a sacralidade que a Canção Nova tinha. E quando eu falo Canção Nova, né, eu já falei, a Canção Nova é uma obra de Deus, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que está acontecendo na igreja como um todo, amém? E está acontecendo isso como um todo. A igreja está entrando na apostasia que Nossa Senhora já falou. Já entrou totalmente. Que Nossa Senhora fala tanto nas mensagens, nas locuções interiores ao Padre Gobi. Nós entramos neste tempo, estamos neste tempo, e nós precisamos pregar isso. E também é uma falta de caridade para com os próprios católicos, porque coloca em erro os outros. Os outros ficam em perigo. O católico acha, que bonitinho, os protestantes lá, então também posso ir para a igreja protestante, e vai lá e se perde a fé. Se perde a fé. Você começa a se perder a fé no sacramento da Eucaristia, você começa a perder a fé no sacramento da confissão, você tem mais fé em nada da igreja católica. Né? E isso vai de vários grupos cantando música protestantes, é tudo música protestante, pregação protestante. Agora os protestantes estão pregando dentro da igreja católica. Isso é um absurdo. E para não dizer que eu estou pregando coisa da minha cabeça, vou ler aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Né? Aqui é o Catecismo atual, não é o Catecismo Romano de Trento, né? E dessa vez não estou usando o Catecismo Maior de São Pio X, para não dizerem aí que depois do concílio, né? Porque o concílio é o grande bezerro de ouro, né? Quem é contra o concílio não cita também documentos do concílio, se cita distorce. Quem é a favor do concílio e fica nas heresias aí, também não cita documento do concílio, né? Então que o Catecismo da Igreja Católica, né? Tem 20 anos de idade, bichinho, tá jovem. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica nos diz a partir do número 846. Fora da igreja não há salvação. Como entender esta afirmação, com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela pode significar que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é seu corpo. Apoiado na Sagrada Escritura, a tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Necessária, a igreja não está dispensada, é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso não podem salvar-se
aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar. E isso está citando um documento do próprio Concílio Vaticano II. Eu não lembro se é Lumen Gentium, eu não sei bem os nomes dos documentos. Mas está citado aqui, número 846 do Catecismo, esse documento do Concílio Vaticano II, dizendo que por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Ou seja, o que é isso? É a ignorância invencível. Se a pessoa estiver com ignorância invencível, não tem como ele saber, ele consegue a salvação. Agora, o que acontece? A culpa é nossa, de nós os católicos. A irmã Lúcia diz que Nosso Senhor estava muito ofendido, estava muito ofendido pelas pessoas que ele esperava muito fervor e não tinham. Ou seja, a culpa é nossa, porque a gente não tem pregado a fé católica, a gente não tem pregado o que prega o catecismo da Igreja Católica, a gente tem juntado todos um. A Igreja, inclusive, não condena reuniões de católicos. A Igreja não está condenando necessariamente as reuniões entre católicos e os outros cristãos. Só que o que acontece? Não tem encontro ecumênico, tem o que? Tem o falso ecumenismo, o que se prega é só aquela coisa bonitinha, não se prega a verdade. Os santos padres da igreja falando sobre ecumenismo sempre falam que o ecumenismo verdadeiro é aquele que traz as pessoas para a igreja, né? E não que faz as pessoas se afastarem. Por quê? Porque fora da igreja não há salvação, né? A Santa Missa você encontra onde? Na igreja. Até no sonho de Dom Bosco, que ele vê o inferno, ele vê as armas para se cortar os laços que prendem as pessoas, que arrastam as pessoas para o inferno, nos laços que tiram as pessoas para o inferno. As facas e as espadas que cortavam esses laços eram o quê? A meditação da palavra você tem na Igreja Católica, completas, com todos os livros, e meditando a partir do magistério da igreja. A Eucaristia, onde é que você encontra? Só na Igreja Católica você encontra o santo sacrifício da missa, onde você encontra, por exemplo, a outra faca que cortava, que era o martelo, que era a confissão, era o que? Onde você encontra a confissão? Na Igreja Católica. Ou seja, por isso que Satanás difunde o protestantismo, que a pessoa fica mergulhado no orgulho e muitas vezes vai achando que está salvo. E não está. É uma grande luta, uma grande continuidade de luta. E às vezes as pessoas podem dizer, não, mas isso era antes do concílio, agora com Francisco é diferente. Mentira. O Papa Francisco, inclusive pelo Twitter, ele falou o seguinte: não se pode separar Cristo e a igreja. A graça do batismo dá-nos a alegria de seguir Cristo na igreja e com a igreja. Não é seguir Cristo cada um no seu lado, é na igreja. Una, santa, católica e apostólica. É isso, o Papa Francisco mandou também uma mensagem aos pentecostais, dizendo que tem saudade da unidade. O que aconteceu? Teve um pastor protestante de um país aí que eu não recordo agora, que retornou à Igreja Católica e se converteu. É isso, a unidade só se dá na Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana não existe como os cristãos se unirem. Fora da Igreja Católica existe o falso Cristo, a falsa igreja da nova ordem mundial que quer fazer uma religião universal, englobar tudo, englobar espiritismo, ateísmo, macumba, islamismo. Quer destruir, quer pisar em Nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, se os protestantes quisessem seguir a Jesus Cristo, eles não aceitariam esse falso ecumenismo. Porque isso é tudo da maçonaria. E nem católico, nem protestante tem pregado mais tanto veementemente como se deveria pregar e como se pregava outrora. E nós precisamos rezar, sim, pelo ecumenismo. Precisamos lutar, sim, pelo ecumenismo genuíno, do retorno desses que estão fora do seio da Igreja Católica, porque eu amo meus irmãos protestantes. E eu quero que eles estejam na Igreja Católica. Por quê? Porque eu amo Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo quer se deleitar assim na alma dele, pelo sacramento da confissão e da Eucaristia. Então, o que acontece? Nós devemos rezar pela união dos cristãos. O Papa Bento XVI também pelo Twitter, olha só que moderno. Antes da renúncia ele disse que nos pede o Senhor para fazer pela unidade dos cristãos. Rezar com constância, praticar a justiça, amor à bondade e caminhar com Ele. O Papa Bento XVI está dizendo que nós devemos rezar pela unidade dos cristãos. Meus irmãos, isso que eu falo, que fora da Igreja Católica não existe unidade dos cristãos, o que existe é essa Babilônia toda,
essa torre de Babel, cada um falando na sua língua, cada um seguindo o seu umbigo e todo mundo indo para o inferno porque não tem seguido a Cristo, que fala pela Igreja Católica, não tem escutado a voz da Igreja, não tem se convertido, não tem se confessado. É um grande perigo os protestantes viverem assim. Sabemos que pode haver a salvação fora da Igreja Católica, mas por ignorância. E muitas vezes não é o caso. A gente sabe de pastores protestantes, por exemplo, que dizem que as pessoas comentam que dizem que sabe que a igreja foi fundada por Jesus, entretanto, eles não querem entrar. Vocês sabem lá o porquê. Aí já eu não sou Deus para julgar até onde vai, como aquela cantora Ana Paula Valadão, pregando sobre a patrística, ela lê lá sobre o martírio de um santo da igreja e diz: nessa época não tinha igreja protestante, glória a Deus, aleluia. Ela estuda, eu não sou Deus para saber até onde vai a ignorância. Mas eu sei que o catecismo da Igreja Católica diz que fora da Igreja Católica não há salvação. Que a pessoa sabendo que Jesus fundou a Igreja Católica e nela não quiser entrar, ou estando nela não quiser perseverar, não pode ter a salvação. Eu não sou Deus para saber até onde vai a ignorância. Eu sei que eu devo rezar a Deus, e vocês devem rezar por mim também, para que eu seja fiel à Igreja Católica até o final e lutar sempre para difundir a Igreja Católica. Isso eu pedi a Santa Teresa de Ávila, naquele livro Castelo Interior Moradas. No final ela escreve às irmãs dizendo para rezar a Deus, ao Rei, né, o Rei que é Deus, e que aumente a sua Igreja e dê luz aos luteranos, ou seja, que aumente a Igreja Católica e dê luz aos protestantes. Isso nós não estamos fazendo. E como eu me fundamento também que fora da Igreja Católica não há unidade, que tentar unir os cristãos sem ser pregando a doutrina da Igreja para que todos reconheçam a fé da Igreja Católica como verdadeira, que isso é impossível que aconteça sem ser na Igreja Católica, eu uso, por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo falando para Santa Faustina. Meus irmãos, certa vez, Nosso Senhor, salvo engano, perto da Semana Santa, Nosso Senhor Jesus Cristo pede uma novena para Santa Faustina, nossa querida Santa Faustina, pede para que ela faça a novena, e cada dia ele lhe falaria pelo que ela deveria rezar e meditar, né, sobre alguma coisa da paixão, algum ato da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que no quinto dia desta novena, essa mulher de oração, esta mulher que foi muito santa, sofreu muito pelo Evangelho de Cristo, pela igreja, Santa Faustina diz aqui no número 1218 do diário dela. Isso poucos pregam aí, até muitos aí que difundem a Divina Misericórdia, coisas do diário, poucos pregam sobre isso. Talvez vai ser até um espanto para você, mas olhe, no número 1218 do diário de Santa Faustina, Jesus diz assim: hoje traze-me as almas dos cristãos separados da unidade da igreja e mergulha-as no mar da minha misericórdia. Na minha amarga paixão dilaceravam o meu corpo e o meu coração, isto é, a minha igreja. Quando voltam à unidade da igreja, cicatrizam-se as minhas chagas, e dessa maneira eles aliviam a minha paixão. Olha, meus irmãos, Nosso Senhor dizendo, por que também é falta de caridade? Este falso ecumenismo, dizer que todo mundo pode ficar nas suas seitazinhas, não precisa ser católico não, porque tudo bem, é falta de caridade para o Nosso Senhor, porque Ele está dizendo aqui que quando os protestantes estão no protestantismo, estão lutando contra a igreja, eles estão dilacerando o corpo dele. Meu irmão, olhe, veja uma imagem, ou veja o próprio filme, A Paixão de Cristo, olha a cena de Jesus Cristo crucificado. Esse tanto de seita se dizendo cristã, um monte de igreja, eu não gosto, vou e fundo uma, eu não gosto, vou e fundo outra, eu não gosto, vou e fundo outra, eu não gosto, vou e fundo um trem, outro lá. E várias seitas que dizem até que Jesus não é Deus. O que tem acontecido? É o corpo de Jesus sendo cortado, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo sendo flagelado. Por isso que é falta de caridade para com Deus, é falta de amor para com Deus. Ele vem e funda uma igreja e a gente aceita, dá flagelo. Meu irmão, se você é católico e você acha bonito esse monte de seita, em cada esquina uma seita blasfemando o nome de Deus, né? Como a igreja que se tem, é a igreja Cúspide de Cristo, né? É o puleiro dos anjos. Se falam, muitas seitas com esses nomes. Você acha isso bonito? Você deve parar, fechar os teus olhos e pensar: Jesus está sendo flagelado na minha frente. Muitas vezes eu não posso combater com palavras, mas eu tenho que combater com oração. E Jesus diz para Santa Faustina rezar para a unidade dos cristãos, e como que se dá aqui? Vou até repetir. Hoje trazem-me as almas dos cristãos separados da unidade da igreja e mergulhas no mar da minha misericórdia.
Na minha amarga paixão, dilaceravam o meu corpo e o meu coração, isto é, a minha igreja, o coração de Cristo é a igreja, o corpo de Cristo é a igreja. Quando voltam à unidade da igreja, cicatrizam-se as minhas chagas, e dessa maneira eles aliviam a minha paixão. Meu irmão, você quer aliviar Jesus na paixão? Você quer dar gosto ao Senhor? Lute contra a heresia protestante, principalmente pela oração. Reze, 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 e não aceite esse falso ecumenismo, porque Jesus disse, quando volta à unidade da igreja, cicatrizam as minhas chagas. Quer cicatrizar as chagas de Jesus? A dor que Jesus tem pela separação dos cristãos, não é aceitando cada um no seu orgulhinho da sua própria igreja, mas é voltando à unidade da igreja. Não é a unidade das igrejas, é a unidade da igreja. E tem acontecido muito. Muitos protestantes anglicanos têm voltado da igreja. Até pela baixaria que tem acontecido lá. Ordenação de mulheres, homossexualismo sendo aprovado pelo anglicanismo. Muitos, em massa, têm se convertido, inclusive na própria Inglaterra. E tem a profecia de São Domingos Sábio, que a Inglaterra seria uma grande potência católica, né? Que queria se converter. E nós vemos aqui que Jesus tem dito para nós rezarmos para a unidade dos cristãos, voltando para a igreja católica. E o que é que tem acontecido? O povo fica isso, cada um na sua, somos amigos. Eu te amo, meu irmão, um beijo protestante. Fique aí. Não, gente. Jesus, eu não vou pegar o protestante pela orelha, vem, você vai para a igreja católica, você vai ajoelhar. Não vou fazer isso. Como é o principal modo de se combater o protestantismo? Pregue as verdades da igreja, eu não preciso nem citar o protestantismo muitas vezes. Eu preciso pregar o Santíssimo Sacramento, eu preciso pregar sobre a devoção à Virgem Maria. E o que é que tem acontecido? A gente tira as imagens de Nossa Senhora, tira o crucifixo, né? Muitos cantores católicos têm feito isso, vocês sabiam, meus irmãos? A gente sabe das notícias que mandam tirar as imagens de Nossa Senhora, porque tem muito protestante que gostam das músicas deles e vão e tiram as imagens de Nossa Senhora para não ofender os irmãozinhos protestantes. Vocês sabiam que tem acontecido isso na igreja? De gente que tem ganhado a vida pelo evangelho aí, né? Ganhado, feito fama, feito carreira com suas bandas. Aí chega lá, muitos deles levantados pela própria Virgem Maria, pregando a devoção à Virgem Maria, cantando músicas de Nossa Senhora. Aí não canta a música de Nossa Senhora para não ofender os protestantes. Você olha no CD, tem música de tudo, menos de Nossa Senhora. Aí vai nos shows e se retira as imagens de Nossa Senhora, não se fala, não se reza uma Ave Maria no público, na frente do público, porque para não ofender. E o que tem acontecido? Todo mundo tem virado protestante. E no show deles tem mais protestante do que católico. Porque se eu muitos shows antigamente, o cara ia protestante e voltava católico. E hoje em dia o cara vai católico e fica mais protestante ainda, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa acontecendo errada. Devemos pregar a doutrina católica e não essas seitas. Devemos rezar para a unidade da igreja. Unidade, que é todos sendo católicos apostólicos romanos, ou de algum outro, por exemplo, ortodoxos, que tem alguma unidade com a igreja, não todas ortodoxas, alguns. Alguma confissão que tem unidade com o Papa, ora bolas. Né? Então a gente vê que tem acontecido isso, o povo quer pregar a misericórdia, que todos sejam um, né? Que bonitinho, vamos parar de guerra. Né? Gente, a verdadeira unidade é voltar à igreja católica. Né? E eu não estou ofendido. Meu irmão, se tem algum protestante que está se sentindo ofendido, meu irmão, é isso. Se você não quer ser, fique na sua igreja protestante. Agora, quando você for na igreja católica, o protestante tem que estudar a doutrina católica, não pode se retirar os crucifixos e as imagens de Nossa Senhora para não ofender. Eu vou ir para vocês verem como isso é ação da maçonaria para destruir a igreja católica. Você já viu algum encontro ecumênico e seita protestante? Não tem! Não tem, porque eles querem blasfemar a igreja católica, eles querem profanar a igreja católica, eles querem destruir a igreja católica. Inclusive o protestantismo, diga-se a verdade, cresceu financiada pela maçonaria aqui no Brasil. Por isso que antigamente se difundia, se crescia, se construía templos protestantes rapidamente porque era dinheiro da maçonaria. Aí os caras vão para a igreja católica, se prega tudo menos a doutrina católica, aí se tira o crucifixo, se tira a imagem de Nossa Senhora para não ofender. Aí você já viu, primeiro que não tem encontro ecumênico e templo protestante. Aí se você viu algum encontro ecumênico, que aí tem lá, não, para não ofender os católicos, vamos colocar a imagem de Nossa Senhora. Ou então na programação, vamos colocar aqui na programação um texto, né, para eles rezarem o texto. Tem isso? Não tem!
Aqui em Brasília mesmo tem igreja aqui dedicada a Nossa Senhora de Fátima que tem culto protestante para o pessoal de faculdade. Um católico, culto ecumênico, um católico verdadeiro que se forma na faculdade nunca que deveria aceitar culto ecumênico. Não quer fazer missa para quem quiser ir aqui na faculdade, não tem problema, eu vou para missa, tem um monte de igreja aqui que tem missa, eu vou. Ora, eu faço a faculdade para ter o diploma, não faço para ir para missa. Para missa eu sou católico, eu não preciso de ter uma faculdade para ir para missa. Aí não, aí o cara se submete para ir para um culto ecumênico para aparecer a porcaria da foto. E na merda do culto ecumênico é um culto protestante, porque não tem devoção à Virgem Maria, não tem adoração ao Santíssimo Sacramento, então não tem nada de católico, é de protestante. E Nosso Senhor chorando, flagelado, sofrendo, dizendo meus filhos voltem, a unidade da igreja voltem, e a gente católico fala, não, pode ficar aí, fica aí fora, porque nós vamos ser um. Como é que vai ser um se não está separado? Como é que a água e o óleo vão ser um? Não tem como. Ou se torna todo mundo água, ou se todo mundo óleo. Ou todo mundo é católico, vive na água viva, ou então vai ver o óleo. E ser queimado depois, sabendo que a igreja é fundada por Jesus, não quiser entrar. Precisamos ver essas coisas. Precisamos ver porque a situação está tensa, dramática, terrível. Quem deveria falar não estão falando. Muitos padres, eu não digo, padres, vocês pregam. Eu sei que muitas vezes se o padre for falar, não vai poder celebrar a missa. E muitas vezes ele tem que saber, meu Deus, e aí? Vai ser afastado? Então eu sou leigo, por enquanto eu tenho que arco com as consequências. Né? Mas tem que se falar algumas coisas aqui. A gente não pode deixar a maçonaria. Gente, a Igreja Católica Apostólica Romana é guiada pelo Espírito Santo de Deus, não pela maçonaria. Eu sigo a Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Eu não sigo para Gadu. Gadu, que heresia ecumênica do quinto dos infernos, vão para o quinto dos infernos. Mas não dentro da igreja, porque quem guia a Igreja Católica não é a maçonaria, é o Espírito Santo. E tudo aquilo que for maçom nós não devemos aceitar. Tudo isso que for heresia, erro dentro da igreja, nós não podemos aceitar. Não devemos aceitar. Ora, onde já se viu isso? Onde já se viu? E se tira as imagens de Nossa Senhora? E por que eu estou falando tanto com Nossa Senhora? Só haverá unidade dos cristãos quando se estabelecer o triunfo do Imaculado Coração de Maria do mundo. Nós precisamos mostrar a verdadeira devoção à Virgem Maria. E eu digo da minha parte, de forma particular, que tem muito ligado isso, a unidade dos cristãos, no final dos tempos, com a proclamação do dogma da corredenção de Nossa Senhora. Isso vai até tema para outro vídeo, para não se estabelecer, não se estender muito. Mas é através da devoção à Virgem Maria. Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, ela diz, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Né? Então a gente não prega isso porque não vai ofender os protestante, mas o coração de Nossa Senhora triunfará. O coração de Nosso Senhor Jesus Cristo vem pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. E por que eu digo com tanta autoridade que o ecumenismo verdadeiro, que é o retorno dos cristãos à Igreja Católica, acontecerá quando nós pregarmos a devoção à Virgem Maria, quando nós deixarmos de respeito humano, porque às vezes a gente não fala de Nossa Senhora, nós não falamos da Imaculada, porque a gente tem um medo que vai afastar o protestantezinho, vai ficar ofendidozinho, e ele não vai ser católico. Só que o que acontece? A gente não prega a doutrina da Virgem Maria, a gente não prega a devoção à Virgem Maria, e o protestante nem entra para a Igreja Católica, esse católico está todo indo embora. Porque a Virgem Maria que tem nos sustentado como uma mãe, a corredentora, a mãe das misericórdias, tem nos cobrido com o manto e nos segurado na Igreja Católica e nos protegido dos dardos inflamados do inimigo. E você, católico, você quer ver a Igreja unida? Quer ver os pentecostais, os mais tradicionais, todo mundo reunido na Igreja Católica, prostrados diante do Santíssimo Sacramento, adorando o Verbo encarnado no ostensório? Você quer ver todos sendo católicos apostólicos romanos? Então pregue sobre Nossa Senhora, pregue sobre a doutrina de Nossa Senhora. Isso que eu estou falando não é coisa da minha cabeça. Às vezes a gente vê alguns documentos da igreja e a gente olha assim, como que ninguém tem pregado e falado como isso? Se ninguém tem pregado, então vou falar aqui para você. O Papa Leão XIII, numa encíclica, você pode pegar no site do Vaticano que tem, eu peguei de lá. O Papa Leão XIII, o venerável Papa Leão XIII, na encíclica Fidentem Piumic Animum, no número 15, perdoe o meu latim. Vamos aqui no vernáculo. O Papa Leão XIII diz o seguinte, número 15 deste documento. Sentindo-nos cada dia mais fortemente estimulado e impelido à obra pelo ardente desejo, em nós ateado pelo Sacratíssimo Coração de Jesus, de favorecer a reconciliação dos dissidentes
ou seja, dos protestantes, daqueles que decidiram, que saíram da Igreja Católica, compreende que esta admirável unidade não pode ser mais bem preparada e realizada do que em virtude da oração, ou seja, é com oração, não é fazendo culto ali com todo mundo, com a mãe de santo, né? Oferecendo, inclusive nas próprias fotos do fato ocorrido com a Canção Nova, uma menina fala, se é um ato ecumênico, então cadê os espíritas? Porque a gente que também é espírita, tá vendo qual é a bagaceira? Tá vendo porque que eu falo que esse negócio traz mais problema, traz mais fruto podre do que fruto bom? Já quer o espírita no meio lá, já que daqui a pouco vão querer oferta para Iemanjá lá na Canção Nova, né? E pobres coitados, o pessoal que é trigo dentro da Canção Nova vai ter que ser muito forte para combater o joio que se estabeleceu lá. Isso que eu prego, repito, não é a Canção Nova, é a igreja num todo e no Brasil muito forte isso tem ocorrido. E lugares que não tem nada de carismático, onde Canção Nova, Shalom, Renovação Carismática nunca pisaram e tem a mãe de santo ofertando macumba no altar da Santa Missa, né? Que é um absurdo, a gente fala com dor no coração isso. Não pode ser preparada e realizada do que sem ser na virtude da oração. Segue o Papa Leão XIII. Temos presente ao nosso espírito o exemplo de Cristo, que suplicou longamente seu Pai para que os seguidores da sua doutrina fossem uma coisa só, na fé e na caridade. Depois disso, que a prece da Virgem também seja eficacíssima para este fim. Disto temos uma prova eloquente na história apostólica. Aquela página que, enquanto nos apresenta a primeira reunião dos discípulos, em suplicante espera da prometida efusão do Espírito Santo, faz especial menção de Maria. Em oração com eles, todos eles perseveravam unânimes na oração com Maria, mãe de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Aqui está dizendo que a plenitude da união com os cristãos se dá com a Virgem Maria. Não é o Anderson que está pregando, é o Papa Leão XIII, o venerável Papa Leão XIII, que tanto combateu também a maçonaria, né? E o Papa Leão XIII está dizendo, é como se ele diz, nisso que nós dizemos, li aqui, ele está dizendo, a unidade dos cristãos é vir rezando com a Virgem Maria, porque os apóstolos estavam unânimes em oração com a Virgem Maria, unânimes para ter oração para os apóstolos, para a Igreja Católica que está tão dividida, com heresias, com a maçonaria, está unida na fé apostólica, na doutrina verdadeira do Papa, no magistério sem erro do magistério, sem erro da igreja, unidos todos, os protestantes se unindo com a Virgem Maria, porque no Pentecostes, no cenáculo, no início da igreja missionária, estavam todos unidos com Nossa Senhora. Se nós católicos queremos que os protestantes se convertam, unidos a Nossa Senhora. Amém? E prossegue o Papa Leão XIII nesta mesma encíclica sobre o Rosário. Portanto, assim como a igreja nascente justamente se uniu na oração a ela, a mais nobre fautora e guardiã da unidade, o mais possível oportuno é que o outro tanto façam, nos nossos dias, os católicos, especialmente durante o mês de outubro, que nós, já de longa data, temos querido, dedicado e consagrado à Virgem Mãe, com a recitação solene do Rosário, para implorar o auxílio dela nas presentes angústias da Igreja. Acenda-se, pois, por toda parte, o ardor por esta oração, com a finalidade precípua de alcançar a santa unidade. Nada poderá ser mais suave e mais grato a Maria. Unida intimamente a Cristo, ela deseja, sobretudo, e quer que aqueles que recebam o dom do mesmo batismo, por ele instituído, estejam também unidos por uma mesma fé e por uma perfeita caridade com Cristo entre si mesmos. Meu irmão, você entendeu? Você quer a unidade dos cristãos? Então eu te digo, quantos rosários você já rezou por isso?
Aqui o Papa está dizendo que é unida à oração de Nossa Senhora, e ele especifica a recitação do Santo Rosário para rezarmos na intenção da unidade dos cristãos, na intenção de que os protestantes retornem à Igreja Católica. Não é à toa que muitos pastores protestantes, quando se convertem, também por um estudo, se acontece por uma experiência com a Virgem Maria. Conheço um pastor protestante, pessoalmente, chamado Alberto Maria, que aconteceu isso. A gente tem vários outros, Sidney, por exemplo, também foi com experiência com a Virgem Maria e com a Eucaristia, né? E que ele conta da experiência com a Nossa Senhora também, com a Eucaristia, que ele entra na Igreja Católica, tinha umas senhorinhas, diante do algo que ele chamava, na ignorância dele na época, de panela de ouro, né, que na realidade era a âmbula, que ele viu a âmbula ali, e elas adorando o Santíssimo Sacramento, que estava ali na âmbula, e ele viu uma bola de fogo em cima, né? O Jesus que é o nosso sol eucarístico, olha só que belo, essa experiência mística que ele teve. E por que acontece hoje? Hoje em dia, para atrair os protestantes, você tem que estar ajoelhado, prostrado diante do Santíssimo Sacramento, adorando, pagando preço, adorando o Senhor Jesus. Hoje muitos protestantes entram na igreja, vão entrar na Igreja Católica. Se entrasse aí, né, nesse evento que teve, não ia encontrar a prostrados em adoração ao Santíssimo Sacramento, a achar o pessoal fazendo tudo quanto é coisa. Você entra, tá o cara ofertando macumba dentro da igreja. Você entra, tá o diabo a quatro dentro da igreja. E a gente vai chegando a isso, né? Até aquela profecia da Beata Ana Catarina Hermeric, que ela fala que até isso é falado no exorcismo do Padre Gabriel à Morte, nos livros do Padre Gabriel à Morte, que ela via que no final dos tempos existiria um grande buraco entre a igreja e o mundo, e o pessoal da igreja, para tampar esse buraco, ia pegar as coisas da igreja e colocar no buraco, ia pegar a liturgia, ia pegar o sacramento, ia pegar as relíquias, ia pegar a devoção à Virgem Maria, enfim, ia jogar tudo lá no buraco, e as pessoas iam passar lá, pegar as imagens, jogar tudo lá, e as pessoas passavam pelo buraco, né, porque estava tampado, mas quando chegavam na igreja não tinha nada que atraía, e elas vinham embora de novo. Ou seja, porque o que atrai a pessoa é a mística da igreja, é a doutrina da igreja, é o amor a Jesus sacramentado, é o amor à Virgem Maria e da Virgem Maria, é este amor, é isto. Hoje em dia você entra na Igreja Católica, não vai ter mais as crianças rezando o Santo Terço, né? Vai ter fazendo tudo quanto é coisa, menos rezando o terço. Você vai ver um monte de pataquada da teologia da libertação, também influenciada pela maçonaria, né? Mas não vai ter mais essas coisas. Então a gente tem que combater isso. E o Papa Leão XIII está dizendo que para a unidade dos cristãos é joelho no chão, rosário. Você está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? Rosário. E ele até especifica aqui o mês de outubro como o mês de Maria, né? Por quê? Porque o dia 13 de outubro é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Gente, a gente ganhou uma guerra uma vez rezando o Rosário. Com muitos menos homens, um exército foi em guerra, e se rezavam o Rosário e eles ganharam, com muito menos homens, né? Então o Papa, diante de todas as lutas da igreja, e a igreja venceu através da recitação do Rosário, se não me engano o Papa Pio V, eu não lembro, institui o 13 de outubro, o dia de Nossa Senhora do Rosário. E o Papa Leão XIII aqui está dizendo o mês de outubro, como diz, um mês especial, porque hoje para nós é mais mariano o mês de maio, em conta das aparições de Fátima, no ano de 1917. Que aconteceu no dia 13 de maio, a primeira aparição. E então, nós, no mês de maio, mês de outubro, todo mês do ano, nós devemos rezar o Rosário pedindo a graça da unidade, do retorno dos cristãos à Igreja Católica. E é só por meio de Nossa Senhora, meus irmãos. É só rezando o Rosário. O Papa Leão XIII não está dizendo que tem que fazer, tem que botar o pastor protestante para pregar na missa. Não está dizendo que para ter unidade tem que tirar o crucifixo, a imagem de Nossa Senhora. Não está dizendo que tem que parar de adorar o Santíssimo Sacramento. Não, tem que rezar o Rosário, o Papa Leão XIII está dizendo. Tem que rezar o Rosário. E até importante, por isso que eu estou com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o protestantismo que tem crescido tanto no Brasil, as seitas, o próprio relativismo, a falsa igreja católica, que não só as falsas igrejas católicas que usam o nome de católica sem o ser, mas a falsa igreja católica no sentido de uma falsa igreja, de uma falsa doutrina que tem. Por isso que eu estou com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Devemos rezar a Virgem Maria Aparecida, padroeira do Brasil, que ela nos proteja do dilaceramento do corpo de Cristo, que é a igreja, e que ela traga de volta os pastores protestantes, os protestantes em geral, porque eu tenho visto muito. Nosso grupo de oração, por exemplo, a gente tem visto protestante voltando para a igreja, uma senhora que era protestante, e graças a Deus
ela volta ao seio da Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente tem feito o quê? Falado sobre isso, sobre o texto, sobre a importância do texto diário, do rosário. Se nós católicos somos fiéis à Igreja Católica Apostólica Romana, se nós rezarmos o rosário, este é o caminho, rezar pela unidade. Ouvi uma vez que Santa Teresa de Ávila converteu 10 mil protestantes com uma oração fervorosa. Ou seja, se nós não temos convertido protestantes, mas os católicos estão virando protestantes, é porque a gente não tem rezado nada. Porque nós precisamos rezar o rosário. E quem não pode rezar pelo menos um terço diariamente e pedir a unidade da igreja. Se Jesus diz que a flagelação é o protestantismo, os irmãos separados do corpo da igreja são o que dilaceram, que flagelam o seu corpo. Quando nós rezamos o texto nos mistérios dolorosos, aqueles que rezam conforme São Luís, que ele diz aquela pequena meditação, né? Nós vos oferecemos, Senhor Jesus Cristo, essa segunda dezena em honra da vossa flagelação, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a graça da mortificação dos nossos sentidos. Que tal nós acrescentarmos e pela conversão dos protestantes rezarmos assim: nós vos oferecemos, Senhor Jesus Cristo, esta segunda dezena em honra da vossa sangrenta flagelação, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a mortificação de todos os nossos sentidos e a conversão dos protestantes retornando ao seio da Igreja Católica. Nosso Senhor vai ficar muito mais feliz e vai ter muito mais fruto dessa nossa oração do que tantas coisas que nós vemos aí. Nós vamos combater a maçonaria, isso pela oração e pela oração do rosário. E para vocês terem uma ideia, que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, que vai trazer os protestantes, que sem Nossa Senhora não há unidade, porque afirma assim como Nossa Senhora, aos pés da cruz, fiel até aos pés da cruz, foi corredentora. Pela oração da Virgem Maria, o sangue e a água jorrou do coração de Cristo ali depois que ele estava morto. Quando Cristo estava morto, o olhar de misericórdia era o olhar da Virgem Maria segurando o corpo do seu filho, ali já sem a vida, porque já tinha morrido, já todo flagelado. É o olhar da Virgem Maria compadecente que o mundo pode contemplar, a misericórdia de Deus pelo olhar da Virgem Maria. O mundo que não cria Deus, nesse mundo em que a sociedade mata Deus, neste mundo em que todo mundo está dividido, é só no olhar da Virgem Maria que nós veremos a unidade, que nós retornaremos ao seio da Igreja Católica Apostólica Romana. E por isso que eu digo, se o Papa, eu tenho para mim que se for proclamado o dogma da corredenção, se nós começarmos a pregar sobre esses mistérios, que muitos, inclusive santos, falam da corredenção de Nossa Senhora, da medianeira de todas as graças, nós veremos que muitos protestantes se converterão. Muitos da igreja têm medo de ser proclamado esse dogma e afastar os protestantes. Mas eu digo, Anderson Carlos Bezerra, eu digo que se for proclamado esse dogma, se nós começarmos a falar sobre isso, a corredenção de Nossa Senhora, muitos protestantes irão se retornar. E só não se retornará aqueles que são joio. E eu quero ler aqui uma mensagem que Nossa Senhora fala, uma mensagem, uma locução interior, na mensagem ela não apareceu nem nada, é uma locução interior, veio ao coração do Padre Gobi essa meditação. Eu quero lê-la para vocês verem como é a Virgem Maria, através da Virgem Maria, que se terá a unidade dos cristãos, que todos serão um. Todos serão um significa todos serão católicos, apostólicos romanos, porque no céu todo mundo é católico, amém? E essa mensagem em Melbourne, não sei lá onde que é isso aqui, é na Austrália, 27 de outubro de 1980. O caminho da unidade. E assim fala essa locução interior de Nossa Senhora ao Padre Gobi, Padre Stefano Gobi. Vê como meu adversário conseguiu estender aqui o seu domínio, levando tantos dos meus filhos a viver prescindindo de Deus, seduzindo-os com o veneno do ateísmo e do neopaganismo. Nunca como nestes tempos e nestes lugares a Igreja de Jesus, a Igreja que Jesus fundou unida, deve se apresentar com toda a força da sua unidade, para poder difundir a luz do Evangelho a todos os que se transviaram. Eu sou o caminho da unidade, disse Nossa Senhora. É a mãe que compete reconduzir ao amor recíproco, à concórdia, à estima, à plena comunhão, todos os que foram incorporados por meio do batismo na própria vida do meu Filho Jesus. Alguns quiseram pôr de lado a vossa Mãe Celeste, precisamente na enganadora perspectiva de tornar mais fácil a unidade entre os cristãos.
É isso que eu falei. Se tira a devoção Virgem Maria, se tira a imagem de Nossa Senhora, não se fala de Nossa Senhora, não se fala mais os dogmas de Nossa Senhora que já são proclamados, e se fala só, não, é a serva, né? Porque os protestantes dizem que a Nossa Senhora é uma mulher qualquer, começa a falar, Nossa Senhora como. Não, Nossa Senhora é Imaculada, é a rainha do céu e da terra. É a Nossa Senhora mesmo, Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Isso fez se afastar mais. O tiro saiu pela culatra. Se alguém achou de boa vontade que isso ia fazer juntar, fez foi dispersar. E segue Nossa Senhora. Isto criou, pelo contrário, um novo e mais grave obstáculo. De fato, a desunião entrou até no interior da Igreja Católica. Muita gente dentro da Igreja Católica contra a devoção à Virgem Maria. Preciso nem citar nome. Né? E as heresias, teologia da libertação, essa maçonaria maldita que entrou dentro da igreja. Não é possível uma verdadeira unidade entre os cristãos senão na perfeição da verdade. Eu não posso omitir a doutrina da Igreja Católica para agradar o protestante. Não posso. Não existe verdade sem caridade. Aliás, não existe caridade sem a verdade. E a verdade só é mantida íntegra na Igreja Católica, a qual deve conservá-la, defendê-la e anunciá-la a todos sem medo. Será a luz da verdade que atrairá muitos dos meus filhos a voltarem ao seio da única igreja fundada por Jesus. Não é possível uma verdadeira unidade entre os cristãos, a não ser na perfeição da caridade. Eu sei, meus irmãos, o que Nossa Senhora está dizendo aqui, pelo amor de Deus, se você não entendeu. E a verdade só é mantida na Igreja Católica, isso está na Bíblia, a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, a qual deve conservá-la, defendê-la e anunciá-la a todos sem medo. Eu não tenho que ter medo de ofender o protestante para pregar a palavra. Será a luz da verdade que atrairá muitos dos meus filhos a voltarem ao seio da única igreja fundada por Jesus. É a luz da verdade, é pregar a verdade, é buscar a verdade, é pregar o credo da Igreja Católica e não o que está ditando a maçonaria. É pregar isso aqui, ó. Isso. Não é pregar o que o Gadu lá do inferno, lá da maçonaria, está pregando. É pregar o que está isso aqui. Você vê amarelo aqui, ó. Você não precisa nem pregar sobre a mensagem da Nossa Senhora aqui ao Padre Gobi, né? Não tem aprovação. Aí eu vejo pelos frutos, era muito próximo do padre João Paulo II, e aqui Nossa Senhora denuncia a maçonaria, por isso que muita gente é contra esse livro, muitos bispos, né? E o que acontece? Tudo aquilo que gera frutos de conversão, as pessoas atacam. Você não precisa pregar algumas coisas, prega aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Catecismo da Igreja Católica. Isso aqui atrairá muitos, meu amigo, vários casos de protestantes. Basta que você procurar aí, ex-protestantes, ex-pastores, foram estudar esse livrinho aqui para combater o catolicismo e eles se tornaram católicos. Porque é pela pregação, e aliás, os católicos não estão pregando, os protestantes estão se convertendo e estão pregando. Tem vários pastores protestantes fazendo isso. Eu recomendo o testemunho. Eu não lembro o primeiro nome dele, e até por coincidência ou não, o sobrenome dele é Casanova. Em espanhol, eu não lembro se é Roberto Casanova. Eu não lembro exatamente o primeiro nome dele, mas Casanova, eu acho que ele é do México. Ele fala, ele era pentecostal e ele começou a ler o Atos dos Apóstolos e ele falava da igreja, ele queria saber qual era a igreja dos Atos dos Apóstolos. E soprava alguma coisa no ouvido dele, igreja católica, e ele começou a repreender achando que era um demônio. E o que ele fez? Foi estudar, estudando a Bíblia, estudando documentos, história, estudando. Descobriu que era a Igreja Católica, ele foi experimentar e você veja que é interessante, ele vai por sacramento, estudando a autenticidade. É belíssimo. Veja que é o testemunho, a pregação. Inclusive um dia ele chegou num evento católico, o que aconteceu? Tinha o Santíssimo Sacramento exposto. E ele falou, vou provar que os católicos estão adorando pão. Estão adorando um objeto metálico aí. Aí o que ele foi fazer? Ele foi estudar. Aí ele descobriu algo na Bíblia. Descobriu o capítulo 6 do Evangelho de São João, em que Jesus diz que iremos comer a carne dele, que ele é o pão vivo descido dos céus. Aí ele foi querer combater e ele viu a Eucaristia, que não é mais pão, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, não é mais vinho, é o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim por diante. Por que não tem mais isso? Não tem o Santíssimo Sacramento porque vai ofender, não tem imagem de Nossa Senhora porque vai ofender, não tem o crucifixo porque vai ofender. Você vai em igrejas antigas, cheio de imagens, você vê aquilo é belíssimo, você parece que está no céu. Você vai, você está num caixote, não tem nada. Você só tem no máximo uma cruzinha ali, uma imagem, não tem nada. Porque para não ofender, porque é a simplicidade. E o que tem acontecido? O povo não tem se convertido. Nós precisamos voltar a isso. E é a Virgem Maria, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, que acontecerá
as conversões dos protestantes e as conversões dos próprios católicos, dos falsos católicos. E eu quero, de uma maneira especial, ler a própria oração que Santa Faustina fez quando Nosso Senhor pediu que ela rezasse pela unidade dos cristãos. Santa Faustina ela não ficou num respeito humano, apesar que o apostolado dela era oração e não pregação. Ela orou com um fervor muito grande. Ela orou com autoridade. Eu quero encerrar este vídeo pedindo que você, assim como Santa Faustina, seja consagrada a Nossa Senhora. Que você se consagre ao Imaculado Coração de Maria. Que você leia o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que tanto tem tirado protestantes do erro e retornado à Igreja Católica. Que você se consagre ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Que na tua vida o coração de Nossa Senhora triunfe. E eu quero aqui pedir por todos os cristãos, que todos os protestantes sejam um, que os católicos sejam um, que todos sejamos católicos apostólicos romanos, que os pagãos se convertam, que os espíritas se convertam, que os protestantes se convertam, que todos venham ao seio da Igreja Católica. E unido ao coração da Virgem Maria, da Virgem Mãe Aparecida, eu quero encerrar este vídeo fazendo esta oração, consagrando ao Imaculado Coração de Maria e rezando com as mesmas palavras que rezou a Santa Faustina, que Santa Faustina rezou. Mesmo para aqueles que rasgaram o manto da vossa unidade, flui do vosso coração uma fonte de compaixão, o poder da vossa misericórdia, ó Deus. Pode tirar também essas almas do erro. Misericordiosíssimo Jesus, que sois a própria bondade, vós não negais a luz àqueles que vos pedem, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas dos nossos irmãos separados, e atraí-os pela vossa luz à unidade da Igreja, e não os deixeis sair da mansão do vosso compassivo coração, mas fazei com que também eles glorifiquem a riqueza da vossa misericórdia. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas dos nossos irmãos separados, que esbanjaram os vossos bens e abusaram das vossas graças, permanecendo teimosamente nos seus erros. Não olheis para os seus erros, mas para o amor do vosso Filho e para a sua amarga paixão, que suportou por eles, pois também eles estão encerrados no coração compassivo de Jesus. Fazei com que também eles glorifiquem a vossa misericórdia, por todos os séculos dos séculos. Amém. E se a unidade dos cristãos virá pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, consagremos todos os protestantes de todas as seitas protestantes, todas as denominações, e os próprios católicos que estão em crise de fé, que todos eles, pelo coração de Nossa Senhora, se firmem no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja fundada por Jesus Cristo. Consagremos eles ao coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus que cai a maçonaria e triunfa o Imaculado Coração de Maria. Viva a Igreja Católica, salve Roma e salve Maria Imaculada.